Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite mais uma vez. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, pela reunião da tua igreja nessa noite, pelas nossas vidas. Obrigado pela tua presença neste lugar, Senhor. Que a tua graça continue a permear as nossas vidas, nos dando a capacidade, ouvidos, compreensão da tua palavra. Senhor, que possamos ouvi-la diante de ti, Senhor, diante dos teus olhos, diante da tua presença, seja sobre nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, o Cleito já até leu aqui 1 Coríntios, capítulo 16, somente o versículo 22. Tem pessoas que dizem assim: eu não consigo memorizar a Bíblia. Não é possível que você não vai memorizar um versículo. Se eu e você memorizar esse versículo essa noite, já está bom. Aí na manhã você memoriza outro, e assim vai indo. E é somente esse versículo que nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. NVT, na versão NVT, 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem, nosso Senhor. Se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem, nosso Senhor. Amém? Pode se assentar. Sou grato a Deus por poder estar aqui essa noite, irmãos. No mês passado eu estava na escala, mas eu perdi minha voz. Eu não conseguiria falar aqui, vocês não conseguiriam ouvir. Mas Deus restaurou ela, graças a Deus. Irmãos, nessa noite, eu quero falar sobre a medida do nosso amor por Cristo e a sua volta. Quero trazer aos nossos corações, diante do Senhor, a realidade do nosso amor por Jesus. Nós lemos um único versículo que une beleza e tristeza, que une esperança e temor e tremor, que une pessoas em volta de Cristo e as afasta. Por que Paulo escreveu isso? Nós lemos o último capítulo e quase o último versículo do livro de 1 Coríntios. O livro de 1 Coríntios é um dos livros centrais do Novo Testamento, como epístola, como doutrina, como direção. Paulo está escrevendo a uma igreja importante, localizada em uma região importante. Ao que tudo indica, o cuidado de Paulo e a importância dessa igreja é tal que ela teria 3 cartas, mas uma se perdeu na história. Deus não queria que nós soubéssemos dela. E nessa primeira carta, Paulo está escrevendo uma carta extensa para tratar de assuntos doutrinários, pecados que permeavam aquela igreja, realidades difíceis até para os nossos dias. Havia imoralidade aceitável e, em muitos casos, imoralidade tal que nem entre os não cristãos seriam aceitos, diz Paulo em algum momento. Paulo escreve sobre a ordem da igreja,
na administração dos seus dons, porque havia nessa igreja também uma espécie de ranking de espiritualidade, onde pessoas eram comparadas com as outras para saber se elas tinham um dom melhor do que o outro. Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, nos escreve o 1 Coríntios 13, que já foi lido uma parte aqui hoje, falando sobre a realidade do dom de amar e a beleza com que o amor cristão deve se destacar frente a qualquer outro falso amor. No capítulo 15, Paulo vai rebater uma heresia que estava invadindo aquela igreja, em um dos capítulos mais magníficos das Sagradas Escrituras, sobre a ressurreição dos mortos. Alguém tinha entrado na igreja de Corinto e dito que Jesus não ressuscitou de verdade. Paulo fica incomodado com isso. E ele faz um tratado no capítulo 15 sobre a ressurreição do corpo. E no capítulo 16, ele vai fazendo as suas considerações finais. E já lá na sua saudação final, Paulo diz no versículo 21, acima do 22 que nós lemos, o seguinte: esta é minha saudação de próprio punho, Paulo. Há aqui um ar de descrença ou cinismo da parte daqueles que pegariam essa carta, chegando ao ponto de rebaterem aquilo que o próprio Paulo estava dizendo, e poderiam até, de maneira desonrosa e desrespeitosa, desconsiderar essa carta como palavra de Deus. Então Paulo vem, assina ela, e após a sua assinatura, ele dá uma sentença, que foi o que nós lemos. Ele diz: é o seguinte: se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem nosso Senhor. Paulo, ele traz um diagnóstico, ele traz uma imprecação, uma causa, um juízo, e ele divide aqui a humanidade, ele divide aqui a igreja, ele divide aqui a família, ele divide aqui todos os ciclos do mundo, dizendo o seguinte: se alguém não ama a Jesus, é maldito, e ponto. Mas, se alguém ama Jesus, não é maldito. O outro ponto, a ideia que Paulo vai nos trazer, é uma ideia de bênção e maldição, de acordo com o nível de amor que você e eu temos pelo Senhor. E no centro disso, Paulo está dizendo o seguinte aqui para nós: se tudo que as Escrituras dizem é rejeitado por alguém, esse tal não ama o Senhor. Mas se alguém tem sobre si toda a Escritura e quer viver aquilo que ela diz, esse ama o Senhor. Então nessa noite nós veremos, nesse único versículo, a ideia de pessoas que rejeitam as Escrituras e dizem amar Jesus. Isso não é possível. Não existe a mínima coerência em pessoas que desconsideram as Escrituras e tentam arrogar sobre si um sentimentalismo por Jesus sem conhecê-lo. Esses dias eu estava num ambiente, um camarada falou assim comigo, estava tocando um hino lá, sobre voltar ao primeiro amor. Aí ele falou assim comigo: coisa boa é voltar ao primeiro amor, né?
Eu sabia o que ele queria dizer, e eu sabia o que o hino estava dizendo. As pessoas têm uma ideia de que o amor para Jesus é algo totalmente baseado num sentimentalismo. E eu perguntei para ele, o que você avalia sobre voltar ao primeiro amor? Jejuar? Ir para o monte? Não sair da igreja? Queridos, o seu primeiro contato com o Evangelho não é um amor, é uma paixonite. Não há maturidade nem compreensão de verdade da extensão e da profundidade do que Cristo te chama. Quando em Apocalipse Jesus manda uma igreja voltar ao primeiro amor, ele completa dizendo, voltai à prática das primeiras obras. Ele está falando de uma igreja primitiva, de uma igreja que o amava com um amor fresco, de um pastor que acabara de ressuscitar e estava se movendo através do seu povo. Não é uma ideia de que agora eu tenho um sentimento novo, não. Porque todos nós sabemos que na nossa caminhada chegará um momento que os sentimentos abaixarão e os amores serão provados. O fogo das aflições queimarão. Nós estamos numa igreja relativamente nova e não. Mas a primeira onda de pessoas muito afetuosas, muito calorosas com tudo, pode estar passando. E a ideia é que a permanência é justamente daqueles que amam, não o pastor Marcos, não o Hope, não a Érica, não o Reginaldo, que ame a nossa família, não. A ideia são de pessoas que realmente amem o Senhor Jesus. Porque há muitos que vivem debaixo de uma maldição, a maldição de não amar Jesus. Maldição é um assunto complicado no evangelicalismo brasileiro. Eu vejo pessoas dizendo assim, não fala isso não, cuidado que fulano pode te amaldiçoar. Eu fico olhando isso com muito desdém. Queridos, Jesus nos disse que aqueles que são dele estão guardados pela sua mão e ninguém pode tomá-lo. Ele disse que aqueles que estão em Deus, o maligno não toca. No Antigo Testamento nos é dito que não vale nenhum encantamento contra o povo de Deus. Se existe uma maldição que deve nos fazer temer, é a do próprio Deus. Que todos os homens se juntem e nos amaldiçoem, mas jamais o Senhor. Que o nosso amor por Jesus seja algo tão maior do que toda a expectativa humana em querer somente extrair algo dele. Nós vamos ver que por mais incrível que pareça, a ideia do que Paulo está dizendo é que existem pessoas que não amam Jesus. Entende? O texto, ele é provocativo, porque você pode olhar e dizer, como é que é se alguém não ama Jesus? Cara, quem não ama Jesus? Jesus é um cara legal. Só que você precisa entender, como diria Tim Keller, caras legais não são crucificados, irmãos. Caras legais ganham fãs. As pessoas querem ter o cabelo igual do cara legal. Elas querem ter as roupas igual do cara legal. Elas não levam ele para a cruz. A ideia é que o que se ama na nossa sociedade, ou dentro de muitas igrejas, se ama um Jesus caricato, um Jesus desfigurado, um Jesus não bíblico, um Jesus criado ao seu próprio querer. Daí, Paulo dizendo que se alguém não ama a Jesus, esse alguém é maldito. Por quê? Porque amar a Jesus implica entender
querer, desejar o Cristo como Ele é, como Ele se revelou, como as Escrituras nos mostram, e não como nós queremos. Então, nós veremos, na primeira parte desse versículo, o que eu classifico como parte A, amando a Cristo. Nós veremos que, se alguém não ama o Senhor, Paulo vai utilizando a partícula se como uma condição de hipótese e dúvida. Se alguém não ama o Senhor, para nós que somos cristãos, você olha e pensa assim: como pode alguém não amar Jesus? Como pode alguém olhar para Jesus e não ver nele um ser amável? Já viu como que a gente tem os nossos amores envolvidos nisso? Você tem um time do seu coração, você fica pensando: como é que pode o fulano ser de outro? Esse time é o melhor. Você tem o seu filho e diga: não é possível que alguém na vida não vai gostar do meu filho. O meu filho é muito gente boa. Quando nós temos os nossos amores, quando nós temos a nossa afeição dominada, intensificada, no objeto do nosso amor, nós lutamos por isso. E o que nos deixa boquiabertos é a ideia de que alguém possa não amar aquilo que nós amamos. Mas entende que Paulo, se eu tivesse um encontro com Paulo hoje, talvez ele falasse para mim: Tony, se tu amasse Jesus, tu faria isso. Porque o padrão de Paulo está lá no alto. Ele abriu mão de muita coisa. Ele compreendeu muita coisa. E ele vivia numa intensidade muito profunda, diante de uma igreja que queria fazer um Jesus que se adequasse dentro da sua convivência. Então você vai ver Paulo falando para o Coríntios que eles tinham um problema na ceia. Tinha gente na ceia comendo demais e tinha gente não comendo nada. Você vai ver ele falando que havia um problema porque existia alguém que dizia: eu tenho um dom melhor que o outro. Nós vamos ver Paulo falando que aquela igreja estava envolvida em práticas de questões morais, onde havia adultérios complicadíssimos. E o pior, eles não viam isso como errado. Paulo está sentindo a ideia de que, na verdade, naquela congregação existe uma espécie de pessoa que não ama Jesus. Assim como no mundo, irmãos, assim como entre nós, assim como em alguns momentos a nossa própria vida, todos achamos que o amor por Jesus é algo fisiológico. Não é. Você não ama Cristo para entregar a sua vida a Cristo até que o Espírito Santo te convença disso. Tudo o que você faz é imaginar que você gosta de Jesus. Você não entrega a sua vida, a sua história, vamos dizer assim, tudo que há em você de maneira integral a Jesus, até o dia em que você o ame de verdade. Então o argumento de Paulo, ele está muito a ver com aquilo que João nos diz no seu evangelho. Abra em João capítulo 3, versículo 16 ao 19. Irmãos, tenha muito cuidado com o recorte da palavra de Deus. Tenha muito cuidado com todo tipo de recorte. Você pode ver um recorte da minha pregação e você não vai entender nada. Você pode ver o recorte de alguém por aí e não vai entender nada. Quando alguém nos dias de hoje vai ler João 3,16, ele não lê mais nada depois de 16. Por quê? Porque há uma condição de recorte no versículo 16.
Mas veja o que diz João 3,16 até o 19. Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui a gente buga, a gente para por aqui, porque é isso que a gente ouve o tempo todo. Mas olha o que continua dizendo: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E qual é o tipo de condenação? Diz no versículo 19: e a condenação se baseia nisto: a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. A nossa fisiologia, a nossa base humana, ama a escuridão. Não adianta você colocar Jesus numa série, como tem séries, num filme, como tem filmes. As pessoas iam ver o filme do Mel Gibson no cinema e saíam de lá passando mal. Mas daí 2 semanas elas tinham um outro filme para ver. As pessoas olham a história de Jesus na Páscoa e elas ficam impactadas. Que homem! Mas a vida delas não muda por causa disso. Porque não há um convencimento, não há um amor que cresce, porque naturalmente a condenação do mundo, a condenação do homem, seja quando Jesus veio, seja quando ele voltar, é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Porque a luz, o que acontece com a luz? A luz denuncia tudo o que há de secreto em nossas vidas. Sabe quando você está animada, a dona de casa diz assim: eu vou limpar a casa. Aí ela vai e dá aquela limpeza toda na casa e diz: a casa está um brinco. Aí o controle da televisão cai, o celular cai debaixo da estante. Quando ela ilumina a estante, quem está lá? A sujeira. Porque a luz nos dá a capacidade de enxergar aquilo que ainda é treva, daquilo que ainda é sujo, daquilo que ainda precisa ser limpo. Os homens não amam a Jesus, porque Jesus é um confronto, irmãos. Os homens não amam a Jesus, não é por causa da história de Jesus, é por causa das palavras de Jesus. Os homens não amam a Jesus, não é porque Jesus vai vir salvá-los, mas porque Jesus os chama a uma mudança. Por que alguém não amaria o Senhor? Porque ama as trevas. Todos nós, todos nós. Entenda que se a obra de Jesus, o testemunho de Jesus, a biografia de Jesus fosse suficiente, ele jamais falaria: é necessário que o Espírito Santo venha. Mas ele disse que era necessário, porque só a história de Jesus, se colocada como um homem admirável, se colocada como um filósofo, ou como alguém escreveu, o maior psicólogo da história, se colocado Jesus na prateleira de todo homem, não passa de uma história. Mas o que faz a beleza de Jesus acender é que a luz dele penetra o nosso coração através do Espírito. Ele ilumina todas as sujeiras que estão ali. Nós nos sentimos diante do aguilhão da lei, diante daquela maldição, e recorremos a Ele dizendo: salva-nos, Senhor. Salva a minha vida, porque eu estou perdido. E através dessa salvação, você é perdoado. Não existe nada que aumenta mais o seu amor por Jesus
do que a consciência do quanto você foi perdoado. Existem pessoas aqui entre nós que acham que foi pouco perdoado. Nunca foi preso, nunca roubei, moralmente eu nunca fiz nada demais. Então assim, eu até entendo aquele irmão ali que está chorando porque ele ficou na cadeia. Ele tinha que estar chorando mesmo. Agora eu não fiquei lá. Eu choro um pouquinho, porque assim, na verdade, Jesus fez um negoção me chamando, porque eu sou um cara muito bom. Só faltava isso na minha vida. Eu vinha pleno nas minhas obras morais, tipo o jovem rico. Só me faltava uma coisa. Mas, queridos, a conversa de Jesus com Simão fariseu, em Lucas 7, é exatamente essa. O Simão acha que ele é pouco pecador, perto da mulher, ao que tudo indica uma prostituta, que seca os pés de Jesus, que chora aos pés de Jesus, e ele pensa consigo, se ele soubesse quem essa mulher é, ele não deixaria ela. E Jesus dá uma parábola para ele. Diz: Simão, havia 2 homens. Um devia 500 e o outro devia 50. Ambos foram perdoados. Quem ama mais? Você acha que você devia 50 ou 500? Isso vai fazer com que a vida de Jesus não seja somente uma história, que Jesus não seja somente um homem, e que a possibilidade do contrário, de não amar Jesus, seja uma coisa excluída na sua vida, porque na verdade, aquele que é muito perdoado, tanto ama, muito ama, que dá a sua vida por completo ao objeto do seu amor. Mas aquele que não ama, não entendeu. E quando alguém não entende o amor de Jesus, como que essa pessoa vive? Ela está debaixo de uma maldição, segundo Paulo. E se tem uma coisa que é o meu erro nessa noite, para muitos, é trazer para um púlpito de domingo a palavra maldição. Mas eu estou junto com Paulo nesse erro. Porque se tem uma coisa de Deus que as pessoas não gostam de falar, é que Deus também lança maldições. Amanhã você tem que acordar cedo. Amanhã você tem que trabalhar doído. Tem que enfrentar tiroteio. Tem que pensar na sua tia que está doente. Amanhã tu vai suar trabalhando. A mulher que está grávida está com medo de sentir dor de parto. O teu trabalho não te traz satisfação. Toda a humanidade está debaixo de uma maldição, irmãos. Até que o próprio Cristo volte, todos bebemos e provamos de uma maldição existencial, cósmica. Todo o universo está abaixo de um Deus que trouxe uma maldição por causa de uma desobediência. Às vezes a gente lidar com pessoas que dizem: olha, eu desenvolvi um câncer, e o fulano falou que é por causa que eu tenho um pecado. Eu falo: é verdade. É. Todo mundo tem esse pecado aqui. Desde Adão, doença existe por causa do pecado. Agora, se Deus está retribuindo alguém com uma doença por causa do seu pecado, especificamente, quem vai se livrar? Ninguém. Nós estamos debaixo de uma maldição
mas fomos resgatados dessa maldição. Ela é temporária sobre nós. Porque há muitos que não imaginam que Deus pode ser um Deus que lance maldições. Por isso o espanto de ouvir Paulo dizer, como é que é? Se alguém não ama Jesus é maldito? Você me desculpa, pregador. Eu sou neutro, ok? Já sei de que lado você está. No mundo não existe neutralidade, irmãos. No mundo não existe essa coisa de você não ter um lado. A Bíblia não nos dá essa opção. Ela nos diz que ou você ama Jesus, ou você viverá a maldição de não amá-lo. Porque o Deus que criou tudo perfeito, após a queda, trouxe a consequência do pecado de maneira cósmica. Você diz assim, eu não tenho culpa nenhuma do que Adão fez e estou aqui pagando. Então, o nome disso é herança. Se o seu tio te deixar R$1 milhão, você vai ficar feliz, não vai? O nome disso é herança. Se teu pai deixar uma dívida de R$1 milhão, você vai ficar triste, não vai? O nome disso é herança. Você vai aonde dizendo, olha, eu não vou pagar porque eu não tenho nada a ver com isso. Funciona? Não funciona. Porém, Deus trouxe a sua lei, aumentando o peso dessa maldição. Porque, como diz Paulo, era impossível que alguém fosse salvo pela lei. Então, quando você olhava a lei de Deus, 10 mandamentos, 600 e tantas atribuições e aplicações dos mandamentos, você olha para aquilo e diz assim, é impossível. Quando eu vou para lá, a lei me pega aqui. Quando eu estou cumprindo lá, a lei me arrebenta lá. Quando eu penso que estou na bênção, eu estou na maldição. Deuteronômio 27 e 28, tem uma galeria de maldições para aqueles que não cumprissem a lei. Até que Cristo veio. E a Bíblia diz que nele se cumpriu toda a lei. Então ele se fez maldição em nosso lugar. Então, a lei continua me matando e me amaldiçoando, mas bendito seja o Senhor Jesus, que me comprou, que te comprou e me livrou do peso da lei. Se isso não te faz amar o Senhor, você ainda não entendeu. Há uma maldição sobre a sua vida. E não adianta ir lugar nenhum, pastor nenhum tira, óleo ungido nenhum tira, monte nenhum tira. Se ela vem de Deus, só Deus pode resolver. Se você não ama o Senhor, você não vive a graça desse amor. Então, você está debaixo de uma maldição da lei. Você diz, não, você não está entendendo. Eu não sonego nem imposto. Eu sou muito correto. Então, a autossuficiência é um pecado, querido. Soberba é um pecado. A maldição. Paulo utiliza a palavra anátema ou anáfema. Paulo só vai utilizar essa palavra 2 vezes nas suas cartas. Quando ele diz, essa pessoa é maldita, ele está dizendo, essa pessoa é anátema. Anáfema, que significa destinado a terríveis tristezas e angústias. E a gente sempre pensa na questão escatológica. Eu estou entendendo, Tony? Então, se eu não for a Cristo, quando eu morrer, eu vou para o inferno, isso é uma maldição. Não, não é isso. Isso é o final da história. O que Paulo está dizendo é que se você não for a Cristo, você já vive a maldição hoje. A vida já é maldita para você, porque você não vê beleza. A vida já é maldita para você, porque você não tem pastor. A vida já é maldita para você, porque você está entregue a você mesmo. A vida já é maldita para você, porque os seus planos é tudo o que importa. Isso é uma maldição.
Mas quem tem o Senhor nunca está desamparado. Ele nos salva e não nos abandona. O primeiro movimento de você amá-lo é que ele te perdoou muito. É que sim, você não tem o registro dos seus pecados. Eu não tenho o registro dos meus pecados. Mas até aquele que poderia ter esse registro, então, é mais ainda. Todo pecado que nós cometemos, ele esconde mais ou menos ali atrás quase uns 100 motivos de pecado. O perdão era algo, e é algo tão profundo, que o preço pago foi morte. Mas não foi morte de qualquer um. É o que Romanos 5 vai dizer, que Jesus prova o seu amor para conosco, porque ele morreu por quem não merecia. Paulo está argumentando em Romanos, pode ser que por alguém bom, alguém até morra, mas Cristo mostra o seu amor para conosco, porque nós ainda sendo pecadores, ele morreu pelas nossas vidas. Paulo utiliza a palavra maldito aqui, e em Gálatas 1, abra sua Bíblia em Gálatas 1. A maldição paulina obedece um contexto. No primeiro, você não ama Jesus, então você vai viver sob uma maldição pior. Você está debaixo do sol. Sabe, quando você lê Eclesiastes, preste atenção. Geralmente ele começa dizendo debaixo do sol. Debaixo do sol. Mas o cristão não vive debaixo do sol. O cristão está um pouco acima. Ele está mais acima. Ele está além. Os olhos dele passam pelo sol e contempla o seu Senhor sentado à direita do Pai, intercedendo por nós dia e noite. A dureza de Salomão é que ele não tinha Jesus. A vida é muito difícil, porque você vive ela sozinho. A maldição, ela é duplicada, triplicada, porque você não ama o único objeto do seu amor que iria te livrar da terrível realidade de viver a vida sem Jesus. Paulo fala em Gálatas 1, 8 e 9, que seja amaldiçoado ou maldito qualquer um, incluindo nós, ou mesmo o anjo do céu, que anunciar boas novas diferentes, ou outro evangelho, irmãos, das que nós lhes anunciamos. Repito o que disse antes, se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Paulo repete a maldição de se estar diante de Deus, mudando o que Deus estabeleceu, irmãos. O resultado da falta de amor é que o maldito, aquele que não ama Jesus, quer sempre mudar o que Jesus estabeleceu. As pessoas que vão, escute isso com muito cuidado, muito temor. As pessoas que vão às suas campanhas de oração, aos montes, as pessoas pedindo a Deus para Ele mudar o que Ele já disse, elas não amam o Senhor. Porque uma das características do amor é confiança. Paulo está dizendo, se alguém quer mudar, entenda, se alguém vai dar a sua vida, esforçar a sua mente, lutar nas igrejas para mudar o que o próprio Cristo já disse, ele é um maldito. Porque alguém iria querer mudar o que o Deus dos céus já nos disse.
Então para que eu vou orar, Tony? Para você ser mudado. Eu estou lá pedindo a Deus para Ele mudar. Não, você está lá para você entender quem Deus é, para eu entender quem Deus é. Deus não muda, Deus é imutável. Entenda, esta é uma segurança para nós. Não me dê um Deus mutável, porque se Deus muda, o nosso futuro está em risco. Deus não muda. E maldito seja todo aquele que quiser mudar a sua pessoa, a sua palavra, o seu evangelho e o seu poder sobre nós. Paulo está nos mostrando que existe uma maldição que todo falso mestre carrega, que todo crente ou simpatizante com o evangelho carrega. É uma maldição de querer mudar aquilo que Deus estabeleceu. Entende? Imagine você casa com uma pessoa. Nós que somos casados, vocês vêm diante do pastor, diante de Deus, estabelece alianças. E daí 3 anos alguém diz assim, vou começar a mudar esse negócio. Há amor envolvido? Não há amor envolvido. O amor não quer mudar aquele que o ama. Tony, mas eu estou casada com meu marido, com a minha mulher e quero mudar ela. Irmão, não estou falando de gente infinita, imperfeita. Eu estou falando de Deus que é perfeito. Como alguém pode querer mudar o evangelho? Por que alguém iria nas igrejas falar, a boa nova não é bem isso, e mudar isso? Por que alguém gostaria e teria a luta de mudar uma coisa que o próprio Deus estabeleceu? Sabe por quê? Porque não ama o Senhor. Aqueles que amam o Senhor estão satisfeitos da maneira que o Senhor estabeleceu. Muito duro. Ficou um negócio mais cult, mais cool, sabe? Mais leve. A gente estava num retiro. Saímos do retiro hoje, esse final de semana, por isso que eu nem estive aqui na festa. Mas alguns retiros atrás, quando a gente vai fazer o retiro do CCTO, tem uma ficha de inscrição. E lá na ficha tem vários termos que a pessoa aceita participar. Um dos termos está descrito lá assim: está ciente de que nesse retiro serão tocados em temas sensíveis como morte, perdas. A pessoa bota lá, ciente. E aí a gente começou um retiro, acho que foi ano passado. E foi indo, quando foi no sábado, na hora do almoço, a irmã sentou do meu lado, participante, falou assim: irmão, eu queria te fazer uma sugestão. Eu falei, fala. Eu acho que vocês tinham que falar menos de morte. Eu falei, irmã, eu não gosto de morte. Eu não gosto de falar em morte. Eu falei, mas você ia ter um problema de andar com Jesus, hein? Jesus estava estava no sermão. Daqui a pouco ele dizia que você tem que morrer para si mesmo. Você estava ali num clima bom, gostoso. Imagina a festa de ontem aqui, todo mundo celebrando, brincando, todo mundo alegre, comendo, bebendo, e Jesus dizendo, mas vocês sabem que semana que vem, que é Páscoa, o Filho do Homem será levantado. Você fala, puxa vida, que estraga prazer. Pedro, tão incomodado, puxou Jesus e falou, não vai ser assim. Deixa eu te ensinar, Jesus. Olha só. Eu estou entendendo que você desceu do céu e tal, você tem umas palavras legais, mas deixa eu te falar. Olha para você mesmo. Cuida de você, querido. Você acha que não chegou a hora de você cuidar de você? Já ouviram isso? Já ouviram a ideia de que você precisa se cuidar? Todas as vezes que você ouvir isso nos dias de hoje, ele está elevando o cuidado de si mesmo, potencialmente, talvez 10.000 vezes do que teu avô se cuidou. Se cuidar nos dias de hoje, não é no comer gordura. É tão louco que tem gente dizendo que para se cuidar tem que comer gordura. Você fica igual cego em tiroteio.
A grande verdade é que quando alguém está muito preocupado na autopreservação, ele vai querer mudar o que Jesus estabeleceu. Jesus olha para Pedro e diz: ah, Satanás. As pessoas pensam que Pedro estava endemoniado. Não. O que Jesus diz ali com Satanás para trás de mim, o termo grego, as aplicações, é que Jesus identifica na fala de Pedro um sistema de valores do mundo. E ele olha aquele sistema e enxerga quem? Quem? É ele, o Satanás. E disse: para trás de mim. Por quê? Jesus dá o porquê. Ele não precisava. Se ele só falasse para trás, Satanás, você já ia embora. Aí ele diz assim: por que você considera as coisas dos homens e não as de Deus? É um problema de visão. Aquele que ama pouco o Senhor, ele é maldito, porque ele quer mudar Jesus. Ele quer criar um evangelho para ele. Sabe, o teu perfil de rede social, o teu perfil das redes, você bota quem você quer, você bota o comercial que você quer, você, na verdade, o algoritmo te dá coisa que você nem sabia que você queria, que você passa a querer. Então você acha que o evangelho de hoje é exatamente assim, você pode pincelar, isso aqui eu quero, isso aqui não quero, aquilo ali eu quero, mas deixa eu te dizer, todas as vezes que você fica no menu, escolhendo o que você quer do Senhor, você não o ama. A maldição está sobre você, porque você quer mudar aquilo que os céus nos entregou. Não podemos. O que o céu nos entregou é a única possibilidade da nossa existência. Mas, irmão, um dia eu recebi um grupo lá, que veio de Cabo Frio, umas 30 pessoas, para conhecer a missão, conversar. Aí meu irmão levantou e falou: mas você não acha que as pessoas estão com câncer porque elas estão se cuidando pouco? Eu falei: você acha que é isso? Sério mesmo? Vocês acham que o problema é autocuidado? Nenhuma geração na história se cuidou tanto. Nenhuma! Ah não, porque tem um pastor dizendo aí que você precisa se cuidar e precisa tal, e que tudo indica que a gente vai chegar aos 120 anos. Eu olhei para ela, falei assim: irmã, ainda que a intenção do pastor pode ser boa, o papel da igreja não é esse. O papel da igreja é dizer que você pode morrer essa noite. Eu posso morrer essa noite. O papel da igreja é dizer que ainda essa noite esses céus podem se abrir e Jesus voltar. E não importa a taxa que está teu colesterol, que está nada da tua vida, tudo isso vai ficar para trás. Aí quando você fala assim, a pessoa diz: ah, então eu tenho que viver no emprego. Não. Mas entenda. Não queira mudar o que Deus estabeleceu. Isso é obra dos malditos. Os que o amam, amam a maneira que Ele fez, da forma que Ele fez. E aí, tem um resultado daqueles que o amam. É o final do versículo. Qual é o final do versículo? Vem nosso Senhor. Isso é um assombro de quem não ama Jesus. Você está lá no seu trabalho amanhã e você fala: ah, Jesus, volta. Aí um cara que é ímpio fala: por que tu não morre? A vida está boa para mim, esses crentes, cara. Tu quer ver Jesus, vai embora, pô. Mas a vida está boa para mim. Vem com esse papo de vir Jesus. Qual é o problema? Um vê a esperança chegando, o outro vê o quê? O que o outro vê? O fim. Então Paulo conecta a ideia de que se alguém não ama o Senhor, essa pessoa é maldita. Vem, Senhor Jesus. Não dá para entender. Por que Paulo está falando isso? Porque ele está trazendo um código para nós. O código é: se eu falar Maranata, vem Jesus, aqueles que o amam digam: vem Jesus, vem agora, vem antes do que nós imaginamos. Vem logo. Acaba com esse negócio aqui. Está uma loucura. Agora quem não quer,
O quê? Logo agora que eu vou fazer minha faculdade, meu filho ia nascer, os nossos projetos, sabe? Ah, Tony, que isso? A gente está quase comprando terreno. Nem sei se está quase, tá, irmão? Talvez, estou profetizando, né? Aí na hora que a gente ia comprar, Jesus vem. Tu está chateado? Fica com terreno, fica com CCTO, fica com casa, fica com carro, fica com roupa, fica com qualquer tralha que tem aqui. Sabe por quê? O mundo está um caos. E Jesus nos deu uma promessa, que nós não podemos perdê-la, porque se nós perdermos o teor dessa promessa, o nosso amor vai esfriar, e o amor esfriado vai querer mudar o que Jesus disse. Você vai ficar fazendo curso aí, para viver até 120 anos, querido, já tem muita depressão em 70 anos, já tem muita perda em 90 anos, só o maligno poderia colocar no pensamento de alguém, que o ser humano pode chegar a 120 anos nessa terra, em felicidade. Não pode. Sabe por quê? Tu quer um exemplo? Quando você era pequeno, eu era pequeno, o Natal não era mais legal? Mas não é mais. A Copa do Mundo era mais legal, tudo era mais legal, o mundo ficou chato. Não! As coisas estão se desconstruindo ao nosso redor. Aquela pessoa que você amava não está mais lá. Aquela criança que era teu filho, agora já está quase te dando ordem. As coisas que eram muito agrupadas e formaram em nós aqueles sentimentos belos, se foram. Nós vamos acumulando perdas, tristezas. E você acha que com 120 anos você vai ter o quê? A não ser que o projeto seja todo mundo de Caxias para cá vivendo até 120 anos, sem nenhuma doença. Quando você olha o advento da medicina, o avanço da medicina para dar qualidade de vida para as pessoas, é porque elas estão envelhecendo, mas elas não querem envelhecer mal. Então você tem que dar recurso para ela envelhecer bem. Mas a ideia é que a melhor coisa que nós podemos ter é Jesus voltando hoje e acabar de uma vez por todas com toda essa problemada que nos cerca. Como eu disse esses dias para a Pri, falei, irmãozinho, as pessoas não gostam de Jesus porque ele oferece ressurreição. Se ele oferecesse ressonância, elas iam atrás. O homem do nosso tempo quer mais ressonância do que ressurreição. Ele quer mais um novo exame do que se entregar ao Senhor. Ele está mais iludido em ver qual taxa está no seu que lá, e de repente você sai para trabalhar, está tudo zerado, teu hemograma, tua glicose, você malha, teu corpo, tu está benzaço, mas tem um tiroteio. Um doido vem bêbado e te atropela. Queridos, o mundo está um caos. E as pessoas estão achando que mudar Deus vai melhorar o mundo. Não vai. O que resolve isso aqui é o amado da nossa alma voltar e nos dar novos céus, nova terra, novos corpos, nova realidade de existência. E se você não ama isso, você será um maldito eterno, irmão. Talvez você ficou chateado, falou, pô, esse cara subiu ali para falar que eu sou um maldito. Então, agora eu vou te dar a solução para a sua vida. Aqui tem uma reunião de ex-malditos. Até que um dia ele nos perdoou. E todos nós nos assentamos aos seus pés. Não para mudá-lo. Não com os nossos projetos. Não. Não pense em Jesus como um trampolim para você chegar aonde você quer. Não pense em Jesus como um sócio. Olha, irmão, deixa eu te falar uma coisa, com todo cuidado, eu não estou querendo aqui apertar a vida de ninguém, ou denunciar ninguém.
Mas é uma coisa que eu vejo em todas as igrejas. Tira uma coisa da palavra oferta. Tira a ideia de investimento. Todas as vezes que você vem até ofertar, falando eu estou investindo, dá a ideia de que você quer alguma coisa em troca. A palavra investimento, ela já dá essa realidade. Você investe para quê? Para ter o quê? Retorno, com lucro. O investimento é péssimo se o Trump falar, vou taxar todo mundo. Você fica biruta. A oferta é uma entrega. O nome oferta significa dar com a mão direita assim a esquerda. Eu não estou investindo em nada, eu estou dando, eu estou doando, eu estou me desfazendo, eu estou, na verdade, eu estou dando até menos do que eu deveria. Sabe por quê? Porque eu respiro o ar de Deus, eu bebo a água de Deus, eu vivo a vida que Deus me dá, eu sou guardado por Deus. Na verdade, Deus não me deve é nada, mas não me deve nenhuma vírgula. E aí você vai ter segurança em amar Jesus. Outra maneira de você ver que alguém não ama o Senhor e vive na maldição é o medo do retorno de Jesus. Vem, Senhor Jesus. Eu sei que tem dia que você brigou com seu marido, você brigou com sua esposa, seu patrão te deu uma chamada, a vida está muito ruim, você chuta o carro quebrado na beira da rodovia e diz, Jesus, volta logo. Você olha para o céu e diz assim, Jesus, volta logo, porque está muito ruim para mim. Mas eu não estou falando disso. Só porque o seu dia foi mal, Jesus tem que voltar. Está tipo Elias. Jezabel falou, vou matar ele. Aí ele correu e falou, Jesus, Deus, eu quero morrer. Então era só ficar onde ele estava. Se ele queria morrer, era só falar, Jezabel, vai, eu estou aqui para morrer. Um dia eu tive uma paciente internada, a parente dela me ligou e falou, Tony, ela quer se jogar lá do hospital, ela quer se suicidar, está muito difícil para ela. Ela estava no 4º andar. Falei, tá, vou lá. Quando eu cheguei na porta, ela me olhou e falou, é você aqui? Eu falei, vim aqui te jogar. Qual janela você quer que eu te jogue? Aí ela, não quero não. Eu falei, eu fiquei sabendo que você quer se jogar. Aí ela já riu. E depois chorou. E depois não se jogou. E eu também não joguei ninguém. Mas a ideia é que nós queremos a volta de Jesus, porque algo não está bom conosco. Mas de outra maneira, os outros temem a Jesus, porque se Jesus voltar, o que vai ser da minha vida? Se você nessa noite aqui, que está assistindo, que está ouvindo, se Jesus voltar, você tem medo, tu tem medo, o teu amor é fraco, você precisa rever o teu amor. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Epístola de 1 João, é o João lá perto do Apocalipse, tá, irmão? Não é o Evangelho, não. 1 João, capítulo 4, versículo 17 a 19, diz assim, 1 João 4, 17 ao 19. À medida que permanecemos em Deus, olha a linguagem de João. João é o apóstolo da permanência, irmãos. Se você permanecer em mim e eu em vós, ele está sempre com a palavra permanecer. Aí ele diz aqui, à medida que permanecemos em Deus, olha o que acontece, nosso amor se torna mais perfeito. Então olha só, Deus é amor, você não é amor, eu não sou amor. À medida que você está em Deus, Ele te abastece com esse amor, e o amor vai se aperfeiçoando. Assim, teremos confiança quando, irmãos? No dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor
não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Sabe por quê, irmãos? Porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. A aplicação errada desse texto é dizer assim: você amanhã vai conquistar lá no seu trabalho, porque você não tem que ter medo. O perfeito amor lança fora o medo. Irmão, isso não é aplicação desse texto. A aplicação desse texto é quem não teme o julgamento. Se Jesus voltar, você pode falar daí: Tony, você está certo que se Jesus voltar a tua vida, tu vai para o céu direto. Eu estou. Sabe por quê? Porque não é minha vida, é a dele. Quem me comprou foi ele. Eu estou escondido nele. Quando o Pai me olha, vê ele. Quando o Pai me enxerga, vê o sangue dele. A maldição não está mais sobre mim, foi jogada sobre ele. Então eu confio nesse amor. E o perfeito amor, nessa confiança, ele tem que lançar fora todo o medo. Se você tem medo, você ama pouco o Senhor. Finalizo trazendo o dualismo do que as pessoas dizem aí hoje. Fulano está lá fora, mas ele teme a Deus. Não. Ele tem medo de Deus. Um bandido, ele não teme a polícia. Ele tem medo da polícia. Ele diz assim: eu não vou ali porque a polícia pode... Não, ele diz: eu vou lá, e se a polícia chegar, eu vou ficar com medo. O temor, se você conhece qualquer pessoa que está desviada, ela não teme a Deus. Porque se ela temesse a Deus, ela nem estaria desviada. O que ela tem é medo de Deus. A ideia dela, o que traz a reflexão sobre a vida dela, é que tem um dado momento da sua existência que ela para e pensa assim: se Jesus voltar, eu estou perdido. Isso é só medo. Mas aqueles que estão enraizados em Cristo, eles não têm medo disso, irmãos. Na verdade, eles podem fazer um coro diariamente, dominicalmente, em todos os momentos da sua vida. Ele pode engrossar o coro dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus, porque nós te amamos, porque nós sabemos que na tua volta tudo será resolvido. Não seremos mais encontrados na nossa incapacidade. Aqueles que amam o Senhor fogem da maldição, porque estão no amor daquele que nos livrou da maldição. Aqueles que amam o Senhor amam as suas ordenanças. Jesus disse em João 14, 21, aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Aquele que me ama considera cada uma de minhas palavras. Mas as pessoas estão pensando que amar Jesus é cantar algumas músicas, é ter um adesivo no carro dizendo: oh, Jesus, meu amor maior. É fazer uma tatuagem dizendo: Jesus, Jesus. Não. Amar a Jesus é dizer: me diga o que o Senhor quer da minha vida. Me fale como eu devo viver os meus dias. Me ensina o caminho que o Senhor projetou para mim. E venha, porque quando eu olho para a existência, eu só tenho uma solução: o próprio Cristo vindo e acertando todas as coisas. Feche seus olhos. Senhor, aumenta o nosso amor por Ti. Vem, Jesus. Vem, Senhor.
Vem sobre as passarelas, Senhor, de onde as pessoas se jogam. Vem dentro das comunidades, aonde os jovens se perdem. Vem nas esquinas, aonde as moças são violentadas. Vem sobre as nações que guerreiam e inocentes morrem. Jesus, vem. Vem, Jesus, Maranata, vem. E restaura toda a tua criação. Traz consigo novos céus, nova terra, novos corpos, novos nomes, nova realidade. Jesus, vem sobre as clínicas de aborto. Jesus, vem sobre os presídios, sobre os corredores gélidos dos hospitais. Jesus, vem sobre os pais que choram os seus filhos. Vem e restaura tudo, Jesus, e nos encontre te amando, nos livre de toda maldição, e nos encontre com o amor aumentado, com o amor, Senhor, incomparável. Não nos deixe amar mais nada nessa vida senão o Senhor. Vem, Jesus, vem sobre a vida daquela moça. Vem, Jesus, sobre os pensamentos suicidas que nos cortam, Senhor, que nos cercam, que nos rodeiam. Vem, Senhor Jesus, Maranata, vem e restaura todas as coisas. Vem, vem. Que possamos te amar, Senhor. Que o Senhor seja tudo para nós. Não queremos mudar nada do que o Senhor disse, nada do que o Senhor quer, nada. Porque sabemos que o Senhor é perfeito, e que pessoas aqui essa noite venham para esse amor, sintam o teu perdão, sintam a quebra da maldição da lei, e possam te amar por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos ajude, irmãos.